Você já foi escolhido por Deus. A questão é que talvez você ainda não tenha despertado para isso. E antes que você ache ou pense que esse vídeo é sobre religião, esqueça. Eu preciso dizer que não é sobre religião. Não importa se você frequenta uma igreja, não importa se você pertence a alguma religião, e nem importa se hoje você nem sabe no que acredita. Porque hoje o que eu quero conversar com você está antes de qualquer religião, está antes de qualquer doutrina, está antes de qualquer nome que alguém tenha dado para Deus. Hoje eu quero falar sobre um esquecimento, talvez o maior esquecimento da humanidade. Porque talvez o nosso maior problema nunca tenha sido falta de dinheiro, nem falta de oportunidades, nem falta de inteligência. Talvez o nosso maior problema tenha sido esquecer quem realmente somos. E quando alguém esquece quem é, começa a procurar a própria identidade em tudo que está do lado de fora. Procura nos relacionamentos, procura no sucesso, procura na profissão, procura no reconhecimento, procura na aprovação, mas aí existe um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. E talvez esse vazio não exista porque falta alguma coisa em você. Talvez esse vazio exista porque existe algo dentro de você esperando para ser lembrado. E se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade. E esse espaço aqui é justamente para aquelas pessoas que desejam despertar a consciência e viver de forma muito mais verdadeira. Aqui eu não quero dizer como você deve acreditar. Eu quero apenas convidar você a olhar para você com talvez perguntas que você nunca tenha feito a você mesmo. E se esse tipo de reflexão já fez sentido para você, se inscreva aqui no canal. A consciência que cria, porque todos os dias a gente vai ter aqui um vídeo novo e será para mim uma alegria profunda ter você aqui nessa jornada. Entenda o seguinte, desde muito cedo a gente aprende quem deveríamos ser, aprendemos como deveríamos agir, o que deveríamos pensar, o que deveríamos sentir. Recebemos nomes, rótulos, expectativas e aos poucos a gente vai se adaptando para sermos aceitos. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem seria você se tudo aquilo que disseram sobre você desaparecesse hoje? Eu não estou falando de profissão. Eu não estou falando da sua idade. Nem estou falando do seu sobrenome. Nem das suas conquistas. Nem dos seus fracassos. Eu estou perguntando: quem permaneceria? Porque talvez exista uma diferença enorme entre aquilo que aconteceu com você e aquilo que você verdadeiramente é. Imagine um espelho e durante anos alguém vai cobrindo esse espelho com poeira. Depois coloca tinta, depois cola papéis, depois pendura objetos na frente dele e chega um momento em que ninguém mais consegue ver o espelho. Alguém olha para aquilo e conclui: o espelho desapareceu. Mas ele desapareceu mesmo? Ou ficou encoberto? Talvez a nossa essência seja assim. Ela não deixou de existir. Ela apenas foi sendo coberta por medos, crenças, culpas, feridas, expectativas. E depois de tantos anos, a gente passa a acreditar que somos tudo aquilo que nos cobriu. Quando na verdade, talvez nunca tenhamos deixado de ser quem realmente fomos. Quem realmente sempre fomos. E talvez seja exatamente por isso que existe uma inquietação dentro de tantas pessoas. Uma sensação difícil às vezes até de explicar. É como se a vida estivesse acontecendo, mas alguma coisa ainda estivesse faltando. Muitos tentam preencher esse vazio conquistando mais coisas. Outros tentando ser mais, tentando agradar mais. Mas se esse vazio não fosse um chamado, e se esse vazio fosse um chamado para você não conquistar mais coisas, e se ele fosse um chamado para você se lembrar de quem você é? Existe uma pergunta que eu
gostaria que acompanhasse você durante esse vídeo. Quem disse que você é quem pensa que é? Eita, loucura, né? Pare por alguns segundos, porque essa pergunta ela parece ser simples, mas ela tem o poder de mudar talvez uma vida inteira. Quem disse que você é apenas a sua história? Quem disse que você é apenas os seus erros? Quem disse que você é apenas aquilo que fizeram com você? Quem decidiu que os seus piores momentos tinham autoridade para definir a sua existência? Talvez ninguém tenha feito isso conscientemente, mas aos poucos você começou a acreditar. E quando você acreditou, passou a viver como se aquilo ali fosse verdade. Percebe? Passamos anos tentando mudar a nossa vida, tentando mudar os nossos resultados, os relacionamentos, as finanças, a saúde, mas quase nunca paramos para perguntar: quem é a pessoa que está tentando mudar tudo isso? Porque enquanto você acreditar que é pequeno, vai viver tentando compensar essa sensação. Enquanto você acreditar que não merece, vai encontrar dificuldade para receber. Enquanto você acreditar que nasceu separado da fonte, vai passar a vida inteira procurando do lado de fora aquilo que nunca deixou de existir dentro de você. Talvez o verdadeiro despertar não aconteça quando a sua realidade mudar. Talvez ela aconteça quando você perceber que a forma como você enxerga você mesmo começar a mudar. Talvez você esteja esperando que Deus faça alguma coisa, quando na verdade, talvez Deus esteja esperando que você desperte para aquilo que você já colocou dentro de você. Pense em uma semente. Tudo que ela precisa para se tornar uma árvore já está presente dentro da semente. A árvore não chega de fora, ela se manifesta de dentro para fora. Mas durante um tempo, olhando para aquela pequena semente, ninguém consegue imaginar a grandeza que essa semente carrega. Talvez a gente seja exatamente assim. A gente passa a vida toda olhando apenas para aquilo que aparentamos ser e esquecemos daquilo que carregamos na nossa essência. Uau! E eu quero fazer um convite para você hoje. Não quero que você memorize nenhuma frase desse vídeo, não é o objetivo. Quero apenas que você faça um silêncio por alguns instantes quando esse vídeo terminar. Eu quero que você feche os olhos, respire profundamente e faça apenas uma pergunta para você. Se eu deixasse de lado todos os medos, todas as culpas, todos os rótulos e todas as histórias que aprendi sobre mim, o que permaneceria? Não tente responder imediatamente. Algumas respostas não chegam através do pensamento. Elas chegam quando sua mente ela começa a silenciar. Se de alguma forma essa reflexão ela encontrou você no momento certo, escreva aqui nos comentários: despertei. Não porque você já tenha todas as respostas, mas porque quando você tem um compromisso com você mesmo de começar a olhar sua vida de forma diferente, você realmente desperta. E se você conhece alguém que vive procurando sentido para a própria existência, compartilhe esse vídeo. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa conversa. E se ainda não faz parte daqui do canal, se inscreva. Se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. E todos os dias a gente tem um encontro por aqui. Esse encontro de despertar de consciência. E eu quero terminar deixando uma reflexão. Talvez o despertar não seja descobrir algo novo. Talvez despertar seja retirar tudo aquilo que fez você esquecer quem realmente você foi. E se isso for verdade, a pergunta deixa de ser como eu me torno alguém melhor e passa a ser o que ainda está encobrindo a verdade sobre quem realmente eu sou. Pense nisso. Talvez a resposta para essa pergunta ela não mude apenas a forma como você vive. Talvez ela mude a forma como você se reconhece. Foi maravilhoso caminhar até aqui. Gratidão por essa caminhada. Até o próximo vídeo. Até lá.